A Mensagem das Estrelas, capítulo 25. Direções lunares progredidas. A Lua percorre no zodíaco a uma velocidade média de 12 a 13 graus por dia. E como na prática da progressão o dia é tido como uma medida de tempo equivalente a um ano, podemos dizer que a Lua, por progressão e do nascimento à morte, viaja a uma velocidade média de 12 a 13 graus por ano, ou cerca de 1 grau por mês. Assim, no curso de mais ou menos 28 anos, ela percorre todo o horóscopo, formando todos os aspectos possíveis, com todos os astros, na carta radical, e desse modo, podendo completar 2 ou 3 voltas no horóscopo na vida do homem ou da mulher comum. É a passagem dela em volta do horóscopo que torna a vida frutífera em eventos pelos aspectos dos próprios astros, os quais indicam o ano quando uma determinada influência está pronta para ser colhida como destino, pronto para experimentar e produzir os eventos na vida, não causando eles mesmos nem bons nem maus efeitos. A menos que um aspecto da Lua progredida ou uma alunação focalize a questão e marque o mês, quando a ocorrência se apresentará. Por conseguinte, às vezes, mesmo os aspectos fortes entre o Sol e os planetas, ou entre os planetas, são estéreis em efeitos, quando não fortalecidos por um aspecto da Lua progredida, ou por uma alunação da mesma natureza. Tampouco os aspectos da Lua possuem uma influência própria, ou, se a possuem, não é muito acentuada, a menos que o aspecto da Lua concorde em natureza com a direção primária, então em vigor. Esses são pontos importantes que o estudante deve ter sempre em mente. Também deve notar que os aspectos da Lua progredida com os astros progredidos produzem pouco ou nenhum efeito, e que as influências abaixo dizem respeito aos astros radicais. A Lua progredida em paralelo, conjunção, sextil ou em trígono com o Sol radical. Esses aspectos marcam um período bastante próspero na vida, trazendo importantes mudanças para melhor. Frequentemente resultam em um casamento que é tanto bem-sucedido como feliz, um crescimento nos negócios, se a pessoa for uma empregadora, ou um aumento de salário se for empregada. Pode ser proposto nesse período, porque seus superiores e aqueles em posição de prestar favores estarão com uma disposição generosa e prontos para dar crédito em tudo que a pessoa tem de bom. Lua progredida em quadratura com ou em oposição ao Sol radical. Esses aspectos indicam um período de dificuldades e perdas. Há uma tendência para dificuldades com empregadores ou clientes que ocasionarão perda de emprego ou de negócios. A mente fica de tal forma vacilante que a pessoa não consegue se decidir sobre o que fazer. E assim pode perder oportunidades que poderiam lhe trazer ganhos. E ao invés disso, lhe provocará perdas. A pessoa experimentará problemas com o sexo oposto, particularmente com o cônjuge, se for casada. A saúde sofrerá e poderá haver uma mudança para pior em todos os assuntos da vida. A Lua progredida em paralelo, conjunção sextil ou em trígono com Vênus radical. Se Vênus estiver forte e bem aspectado na carta natal, esse período será tanto de prazer quanto lucrativo, pois a pessoa fará novas amizades e terá oportunidades de progredir, não apenas social, mas também financeiramente. Esses aspectos ainda indicam frequentemente o início de um namoro ou sua culminação em casamento no horóscopo de um homem. Trazem boa saúde e um estado de espírito feliz e animado, de maneira que o mundo inteiro parece banhado do brilho solar. Em resumo, esse é um período de sucesso geral e felicidade. A Lua progredida em quadratura com ou em oposição a Vênus radical. Se Vênus estiver afligido no nascimento, denota um período de problemas e decepções consideráveis. Um namoro pode acabar ou um casamento pode se desfazer pela separação. A parte financeira provavelmente será abalada e a saúde terá a tendência natural de enfraquecer. A desfeita e o ostracismo podem ser esperados no relacionamento social.
E a pessoa deveria ser particularmente cuidadosa com o sexo oposto, pois enquanto essa direção estiver ativa, há uma considerável probabilidade de haver problemas justamente no relacionamento com o sexo oposto. Sabendo o que se passa, conhecendo a natureza e a duração da influência, a pessoa deveria tentar reger seus astros, mantendo um estado de espírito tão animado quanto possível, se treinando e se dedicando para obter as competências necessárias para agir com sabedoria nos assuntos que estejam particularmente indicados como os pontos perigosos. A Lua progredida em paralelo, conjunção sextil ou trígono com Mercúrio radical. Se Mercúrio estiver bem aspectado no nascimento, essas direções poderão revelar poderes mentais e, portanto, é um período favorável para se ocupar de qualquer estudo que a pessoa se sinta atraída. Se quaisquer mudanças importantes estavam sendo cogitadas, esse é o momento para efetuá-las, pois, sob essas direções, certamente elas serão muito mais bem-sucedidas do que sob influências menos favoráveis. E se a pessoa tiver assuntos importantes a acertar com irmãos, irmãs ou vizinhos, poderá chegar a uma conclusão favorável com eles, muito mais depressa do que em qualquer outra ocasião. A Lua progredida em quadratura com ou em oposição a Mercúrio radical. Se Mercúrio estiver afligido ao nascimento, a pessoa precisará demandar muito cuidado durante a vigência dessas influências astrais, pois haverá uma tendência para falar de modo imprudente e indiscreto. Consequentemente, a pessoa poderá se envolver em e ser responsabilizada por difamação ou calúnia. Também é provável que, se quaisquer documentos ou papéis legais forem por ela assinados durante esses períodos, poderão prejudicá-la e levá-la a se lamentar posteriormente. Ela deveria também ser muito cuidadosa em como se expressar nas correspondências. E se ela lida com literatura, deveria ser duplamente cuidadosa, ou seus escritos poderão causar problemas para ela mesma ou para os outros. A mente da pessoa será muito perturbada e ela não deveria nem viajar, nem fazer mudanças, mas se esforçar por permanecer tão tranquila quanto possível durante o período. A Lua progredida em paralelo ou em conjunção com Saturno radical. Se Saturno estiver afligido na carta natal, esse é um período muito crítico. No horóscopo de uma mulher, indica saúde precária, preocupações e problemas. No horóscopo de um homem, se for casado, indica dificuldades domésticas ou a saúde precária da mulher. Surgem problemas, atrasos e decepções em todos os assuntos da vida, e uma tendência para se preocupar com as coisas e se tornar mórbido e melancólico. A Lua progredida em quadratura com ou em oposição a Saturno radical. Se Saturno estiver afligido no nascimento, esses aspectos marcam um período muito ruim, particularmente no que se refere à saúde e às condições do lar. Produzem um estado de espírito perturbado com irritabilidade e uma tendência para se preocupar. Uma visão pessimista da vida. Grande tristeza, falta de esperança e desânimo parecem ser a regra. Os assuntos financeiros também sofrem, e cuidados devem ser tomados para evitar mudanças ou investimentos nesse período. O único remédio é tentar manter, tanto quanto possível, uma atitude filosófica, buscando luz que está no fim do túnel, e se esforçando por aprender as lições a serem ensinadas nesse período. A Lua progredida em sextil ou trígono com Saturno radical. Se Saturno estiver bem aspectado na carta natal, esses aspectos marcam um período de êxito e próspero, quando a pessoa ganhará reconhecimento de uma natureza duradoura em sua esfera de vida. Será capaz de arcar com maiores responsabilidades e fazer jus à confiança nela depositada. Se estiver cogitando investir em residências, terrenos ou minas, esse período será muito favorável para tal. Esse período poderá ser marcante na vida, porquanto uma base nova, sólida e estável para o sucesso será assentada, e sobre ela o edifício de uma vida vitoriosa poderá ser erguido. A Lua progredida em paralelo, conjunção sextil ou em trígono com Júpiter radical. Se Júpiter estiver bem aspectado no nascimento, esses aspectos marcam um período de sucesso e de sorte em geral. A saúde é excelente, ou se a pessoa estava doente, a melhoria pode ser encontrada nesse período. O estado de espírito será de felicidade, de modo que a pessoa aproveitará todos os prazeres da vida.
É particularmente um período muito bom para viagens, pois encontrará uma recepção amistosa e cordial em todos os lugares que for. As finanças serão beneficiadas se os investimentos forem feitos sob essas direções ou se o negócio for tocado com o melhor da capacidade da pessoa. Esta é uma época em que as coisas tomam um rumo decidido para o que é melhor, de forma que, se a pessoa souber tirar proveito das oportunidades então apresentadas, esse período terá consequências que serão sentidas por muito tempo durante a vida. A Lua progredida em quadratura com ou em oposição a Júpiter radical. Se Júpiter estiver afligido no nascimento, a pessoa deveria ter muito cuidado com sua dieta durante o tempo em que durarem esses aspectos, porque há uma tendência para os excessos, os quais poderão ocasionar enfermidades ao tornarem o sangue impuro. A pessoa também deveria ter muito cuidado para não perder a calma, porque se no horóscopo natal estiver alguma indicação de perigo de apoplexia, o mais provável é que ela se manifeste sob essas influências astrais, do que em qualquer outra ocasião. Manter-se o mais calmo possível e evitar todas as comidas e bebidas alcoólicas estimulantes. Sob nenhuma circunstância tentar especular, enquanto durarem essas direções, pois as perdas são certas, havendo a possibilidade de ser enganada ou trapaceada pelos outros. Há também o perigo de problemas domésticos e perdas por ações judiciais ou assuntos similares. É provável que o prestígio social sofra devido aos modos orgulhosos, ostentatórios e arrogantes da pessoa, pelo que ela precisa ser cuidadosa e moderada em tudo e também se manter sob controle. A Lua progredida em paralelo, conjunção, quadratura com ou em oposição a Marte radical. Se Marte radical estiver afligido, esses aspectos marcam um período muito ruim. No horóscopo de uma mulher, indicam por um lado má saúde, e no de um homem, brigas violentas no lar. Há uma tendência a ser briguento, correr riscos estúpidos e desnecessários e de não se cuidar sobre possíveis danos ou perigosos resultados de suas ações. E, em consequência, pode sofrer lesões corporais ou acidentes. Também há uma tendência para ser muito indulgente em relação à natureza passional inferior, o que poderá acarretar problemas sucessivos. Portanto, a pessoa deve ter muito cuidado ao lidar com outras do sexo oposto. A menos que tomem grandes cuidados, o escândalo e o descrédito social resultarão certamente. Essas direções também tornam a pessoa muito negligente e extravagante em assuntos financeiros, propensa a formar juízos apressados e errôneos. Portanto, se documentos forem assinados nesse período, é muito provável que resulte em desastre. Essas direções estão entre as mais infalíveis em atuação, de modo que a pessoa raramente escapa sem sofrer perda ou lesão de alguma maneira, pelo que o maior cuidado precisa ser tomado nesse período. A Lua progredida em sextil ou em trígono com Marte radical. Se Marte estiver bem aspectado no nascimento, esses aspectos marcam um período de atividade considerável na vida, que será benéfica para a pessoa envolvida. Uma grande quantidade de energia vital deve ser acumulada e, naturalmente, essa força dinâmica precisa de uma válvula de saída. Assim, esse é um bom período para a expansão dos negócios ou para a execução de novos empreendimentos. Esses, certamente, serão bem-sucedidos se a pessoa não se precipitar em demasia nos seus esforços, mas ter um pouco de cautela ao despender essa grande energia. Esses aspectos são particularmente ativos entre aqueles que trabalham ou lidam com os elementos marcianos, como o ferro e o fogo, tais como soldados, cirurgiões e engenheiros, a quem proporcionam respeito e promoções. A Lua progredida em paralelo, conjunção, quadratura com ou em oposição a Urano radical. Se Urano estiver afligido no nascimento, esses aspectos marcam um período muito crítico, quando a pessoa é capaz de fazer uma mudança repentina e inesperada, que terá um efeito desvantajoso em sua vida. Por conseguinte, ela deveria se acautelar cuidadosamente contra tal contingência. Há também um risco para a formação de um relacionamento clandestino que trará um sentimento de grande tristeza e problemas para a pessoa. Sendo assim, ela deveria evitar ligações com o sexo oposto.
E quando isso não puder ser evitado, deveria ser muito reservada em seus modos e em seu comportamento, pois sob essas direções há muita probabilidade dos outros fazerem mau juízo dela. Há a menor aparência de deslize. Há uma tendência à irritabilidade e à crueldade no falar, o que provavelmente causará infelicidade no lar e perda de amigos. E isso será muitíssimo lamentado depois. Portanto, a pessoa deveria se esforçar para se conter. De fato, tanto quanto possível, seria melhor evitar os amigos durante essa fase. A Lua progredida em sextil ou em trígono com Urano radical. Esses são excelentes aspectos às pessoas suficientemente avançadas para responder a eles. Se Urano estiver bem aspectado no nascimento, as faculdades da originalidade, da intuição e da inventividade poderão se revelar nesse período, o que será muito vantajoso para a pessoa. Se ela alimenta interesse pelo estudo do pensamento avançado ou do ocultismo, esse é um período particularmente bom para essa atividade, pois uma expansão de consciência pode se dar mais facilmente sob essas direções. O estabelecimento de amizades benéficas com pessoas avançadas e mudanças ou transferências vantajosas podem ocorrer. Assim, essas direções assinalam uma época na vida em que provavelmente deixará uma marca permanente para o bem. A Lua progredida em paralelo, conjunção, quadratura ou em oposição a Netuno radical. Se Netuno estiver afligido na carta natal, essas direções marcam um período de experiências muito estranhas, não usuais, difíceis de se compreender ou de explicar e misteriosas, quando a pessoa pode ficar sujeita ao domínio do hipnotismo ou da mediunidade, ou ter visões, ou ainda começar a ouvir vozes. Mas todas essas experiências têm um caráter indesejável e deveria, tanto quanto possível, se precaver contra isso. Seria muito imprudente, sob essas direções, entrar em reuniões em que se praticam a possessão do corpo, seja parcial ou total, onde as condições favorecem tais manifestações. E se os aspectos provêm dos signos de água, Câncer, Escorpião ou Peixes, haverá uma forte tendência para se habituar a tomar bebidas alcoólicas ou a consumir drogas, o que poderá causar grande tristeza e dificuldades à pessoa para o resto de sua vida. Como esses aspectos produzem cansaço e falta de energia ou interesse, tanto mental como físico, quando as forças vitais são baixas e a pessoa negativa, tais influências indesejáveis são particularmente capazes de fazer dela um ponto de apoio. Há também um perigo para conspirações por parte de inimigos secretos, os quais tendem a levar a pessoa ao descrédito e a problemas. Ela pode até mesmo ser presa ou ser internada em um hospital por motivo de saúde, pois Netuno rege as prisões, os hospitais, os asilos psiquiátricos e os lugares semelhantes. Deve ter muito cuidado em todos os tipos de relacionamentos com as demais pessoas. A Lua progredida em sextil ou em trígono com Netuno radical. Se Netuno estiver bem aspectado no nascimento, essas direções podem produzir uma ligeira expansão da consciência. E se os aspectos solares com Netuno também vigoram ao mesmo tempo, pode-se esperar uma iniciação aos suficiente avançados para responder a essa influência. Todavia, para a maioria das pessoas, provavelmente significará apenas um período agradável, um festival de música ou alguma outra experiência semelhante. A Lua progredida em paralelo ou em conjunção com o ascendente ou com o meio do céu radicais. Esses aspectos produzem mudanças na vida, mas se boas ou más dependerão de outras influências atuantes no horóscopo, naquele momento. A Lua progredida em sextil ou em trígono com o meio do céu radical. Se houver outras influências que combinem, esse é um período de mudanças benéficas, promoções de honrarias e de sucesso geral em vários departamentos da vida. A Lua progredida em quadratura com ou em oposição ao meio do céu radical. Esses aspectos indicam perda de prestígio, problemas e ansiedade, prejuízos financeiros, especialmente se relacionados com mulheres. É um período adverso para viajar ou fazer mudanças. A Lua progredida em sextil ou em trígono com ascendente radical. Esses aspectos trazem mudanças benéficas, prosperidade financeira e êxito em geral. A Lua progredida em quadratura ou em oposição ao ascendente radical. Esses aspectos marcam um período de problemas.
Pode ser esperada uma saúde precária e, se quaisquer mudanças ou transferências forem feitas, essas serão desfavoráveis à pessoa.